Deslocamento de equilíbrio químico, correção dos exercícios. Nós já corrigimos o exercício 1 e 2, vamos corrigir o 3 e o 4 agora. Exercício 3, ele fala o seguinte: observe o seguinte equilíbrio abaixo. Então, ele mostra aqui esse equilíbrio. Se aumentarmos a concentração do dióxido de enxofre, acontecerá o seguinte, para você marcar a alternativa. Bom, aumentar a concentração do dióxido de enxofre, o que vai acontecer aqui? Dióxido de enxofre, dióxido, porque são dois, reagindo com o oxigênio, formando 2 mols do SO3, que é o trióxido de enxofre. Aí ele falou que vai aumentar a concentração desse aqui. O que vai acontecer? Vamos lembrar. Quando a gente mexe na concentração, a gente desloca o equilíbrio. Quando você aumenta a concentração de alguém, o equilíbrio desloca no sentido contrário para consumir o que você está colocando a mais. Agora, quando você retira alguém, diminui a concentração de alguém, o equilíbrio desloca no mesmo sentido para repor o que você está tirando. Então, voltando, o que o exercício falou? Se aumentarmos a concentração do dióxido de enxofre. Então, se ele aumenta a concentração desse aqui, coloca mais do SO2, vai ficar muito do lado de cá. O que vai acontecer? O equilíbrio vai deslocar, nesse caso aqui, para a direita, para os produtos. Vai deslocar para lá para consumir o que você está colocando a mais, que você está aumentando a concentração desse. Se o equilíbrio desloca para o produto, o que vai acontecer com a concentração do O2? Ele não está no reagente, a concentração dele vai diminuir, ele vai ser consumido, já que o equilíbrio está deslocando para o produto. E o que vai acontecer com a concentração do SO3? Se está deslocando em direção ao SO3, a concentração dele vai aumentar, porque você está favorecendo a reação direta, e a reação direta produz SO3. Então, de novo, recapitulando, quando aumenta a concentração de alguém, desloca no sentido contrário para consumir o que você está colocando a mais. No exercício, ele falou: vou aumentar a concentração do SO2. Se aumenta a concentração desse, desloca no sentido do produto, que é o sentido direito, né? Desloca para a direita. E o que vai acontecer com a concentração do O2? Vai diminuir, porque ele vai ser consumido, porque ele está no reagente. E o que vai acontecer com a concentração do SO3? Vai aumentar, porque ele está sendo produzido, porque ele está no produto. Se eu desloco a equação para a direita, eu vou produzir mais do trióxido de enxofre, ok? Então, alternativas. Letra A. O equilíbrio se deslocará para a direita, aumentando a concentração de SO3 e diminuindo a concentração de O2? Verdadeiro. Letra A. Vamos só conferir as outras letras porque estão falsas. Letra B. O equilíbrio vai se deslocar para a esquerda. Já está falso. Porque você aumenta a concentração de um reagente, desloca para o produto. Se tivesse aumentando a concentração do produto, aí sim ia deslocar para o reagente. Então, letra B já está falso. Está falando que vai deslocar para a esquerda. Letra C. O equilíbrio vai se deslocar para a direita, diminuindo a concentração de SO3 e aumentando a concentração desse aqui. Falso. Se o equilíbrio desloca para a direita, ele favorece a produção de quem? Do SO3.
Então, aumenta a concentração do SO3 e diminui a concentração do SO2 do O2, porque o O2 é reagente. Ele está sendo consumido porque está sendo deslocado para o produto. Então, letra C está falso. Letra D, o equilíbrio se desloca para a esquerda, já está falso, nem precisa ler a alternativa. Ele ainda fala assim, mas todas as concentrações permanecerão inalteradas. Falso. Toda vez que você desloca o equilíbrio para algum lugar, você mexe nas concentrações. Se desloca para o produto, favorece a produção do produto. Se desloca para o reagente, favoreceria a produção dos reagentes. Ok? Letra E. O equilíbrio não se deslocará porque somente a variação de temperatura afeta esse tipo de equilíbrio. Falso. Ele deu aqui o ΔH, para ele falar que só a temperatura desloca. Não, todo equilíbrio, os 3 fatores deslocam se você mexer, né? Pressão, se tiver volumes diferentes, temperatura e concentração, ok? Então, a resposta do número 3, letra A. Vamos para o número 4. Vamos para o número 4. Deixa eu colocar aqui. Questão 4. Hemoglobina. Questão 4, questão de Enem de 2015. Vamos lá. Hipoxia ou mal das alturas consiste na diminuição de oxigênio, no sangue arterial do organismo. Por essa razão, muitos atletas apresentam mal-estar, dores de cabeça, tontura, falta de ar, ao praticarem atividade física em altitudes elevadas. Nessas condições, ocorrerá uma diminuição na concentração de hemoglobina oxigenada. O que ele está falando? Que devido a essas condições de altas altitudes, vai haver a diminuição da concentração de hemoglobina oxigenada em equilíbrio no sangue, conforme a relação. Aí ele pergunta, a alteração da concentração de hemoglobina oxigenada no sangue ocorre por causa... Então, ele está perguntando o motivo. Então, a gente tem que ler com bastante atenção, porque aí ele já falou para onde o equilíbrio está sendo deslocado. Resumindo, nós temos esse equilíbrio no sangue, hemoglobina mais oxigênio no sangue, formando hemoglobina oxigenada. Aí ele falou que nas condições, alguns atletas, quando vão lá para altitudes elevadas e vão fazer exercício, atividade física, pode sentir dor de cabeça, tontura, falta de ar, porque nessas condições, altitudes elevadas, a concentração de hemoglobina oxigenada diminui. Por quê? Aí ele está perguntando isso. Por que a concentração em altas altitudes, a hemoglobina oxigenada diminui a concentração? Ou seja, o equilíbrio vai estar deslocando para onde em altas altitudes? Para diminuir a concentração da hemoglobina
oxigenada, o equilíbrio tem que estar deslocando para cá, para os reagentes. Para ela ser, ela está sendo consumida, por isso que a concentração está diminuindo, então está deslocando para cá. Por que será que desloca para cá? Vamos ler as alternativas? A alteração da concentração de hemoglobina oxigenada no sangue ocorre por causa, letra A, da elevação da pressão arterial? Não. Não é porque você está em altas altitudes que a sua pressão necessariamente vai aumentar. Letra B, por causa do aumento da temperatura corporal, também não tem relação. Você ir para altas altitudes e você aumenta a temperatura corporal. Letra C, por causa da redução da temperatura do ambiente, também não tem relação. Pode ser que seja mais frio, mas não é por causa da temperatura que diminui a concentração aí de hemoglobina oxigenada. Letra D, por causa da queda da pressão parcial de oxigênio. Vamos pensar o seguinte. Aqui a gente tem que pensar um pouco de física, né? Quando você vai para altas altitudes, quando você sai de uma pressão X, né, ambiente. Pressão da atmosfera é 1 atm a nível do mar. Quando você vai para um lugar mais alto, a pressão diminui. Quanto maior a altitude, menor a pressão. Por que a pressão atmosférica diminui? Quanto mais alto você vai. Quanto mais alto você vai, em cidades com altas altitudes, em uma montanha, enfim, no lugar mais alto, você tem uma menor quantidade de ar, de moléculas de ar. Consequentemente, você também tem uma menor quantidade de gás oxigênio. Então, a pressão a altas altitudes é menor. Por quê? Porque tem menor quantidade de matéria. É tanto que quando você sai, vai dar aquela viajada, né, no universo não tem ar, pressão diminui. Enfim, quanto mais alta é a altitude, menor a pressão. Por quê? Porque você tem menos partículas de ar. O que faz a pressão tem que ter o contato com as partículas no seu corpo. É isso que é a pressão, o contato. É tanto que quando a gente mergulha dentro do mar, a gente não, né, que eu nunca mergulhei, mas o mergulhador que vai e mergulha dentro do mar, ele tem um limite. Ele não pode passar lá por tantos metros de profundidade, porque ele não aguenta a pressão, é muita partícula em cima dele. Vamos dizer assim, a água pesa, né, entre aspas, em cima dele, ele pode morrer esmagado. Então, ele tem que descer devagarzinho até certa profundidade e ali, vamos dizer assim, é a profundidade que o pulmão dele aguenta e o corpo inteiro, né? Agora acontece ao contrário quando a gente sobe. A gente está a nível do mar, pressão de 1 atm. Quando você mergulha, pressão aumenta, maior que 1 atm. Quando você sai do nível do mar e sobe, a pressão diminui. Porque a quantidade, não só de gás oxigênio, mas dos gases na atmosfera diminuem. Diminuindo a pressão, no caso do oxigênio, o que a gente faz? A gente absorve menos oxigênio na respiração. E aí, esse oxigênio não vai faltar aqui. Essa concentração de oxigênio aquoso aqui vai diminuir. Por isso que dá falta de ar.
E é onde o equilíbrio se desloca, porque quando você mexe na concentração de alguém retirando, o equilíbrio desloca no mesmo sentido para repor o que você está tirando. Então, se está diminuindo a pressão de oxigênio, ou quantidade de oxigênio, aí ele chamou de pressão do O2, você vai diminuir a concentração de oxigênio lá no sangue. E aí a pessoa tem, quem não está acostumado, né? Aí você vai fazer um exercício físico numa altitude elevada. Quando a gente faz exercício físico, o que acontece? A nossa respiração fica mais ofegante, por quê? Porque a gente consome oxigênio, é o combustível da célula, para você oxigenar seus músculos, os batimentos cardíacos aceleram. Então é muito comum, às vezes a gente vê seleções aí de futebol e jogar em cidades onde a altitude é mais alta, tem que ter um tempo de adaptação dos atletas. Eles têm que chegar dias antes, se adaptar, ou deixar o organismo se adaptar, respiração, fazer atividade física acompanhada, até ele conseguir ter uma adaptação da pressão local. Porque quanto mais alta a altitude, menor a pressão. Por quê? Menor a quantidade de oxigênio ali no ar, ok? E se falta oxigênio, a gente está acostumado numa pressão com uma quantidade X de oxigênio, aí a gente vai para uma outra, tem menos quantidade de oxigênio, então o equilíbrio ele se desloca para voltar a tentar se equilibrar novamente. Então, se diminuiu a concentração de oxigênio, desloca para a direita, aliás, para a esquerda, para repor a quantidade de oxigênio que tem pouco. Se desloca para o oxigênio, para produzir mais oxigênio e o equilíbrio voltar, você está diminuindo o quê? A concentração de hemoglobina oxigenada. Porque o equilíbrio está deslocando para o reagente. Se desloca para o reagente, diminui a concentração desse, aumenta a concentração do O2 e aumenta a concentração de hemoglobina. Então, a resposta do número 4, a alteração da concentração de hemoglobina oxigenada no sangue ocorre por causa de quê? Por causa da queda da pressão parcial do oxigênio, letra D de dado. A letra E, ele fala diminuição da quantidade de hemácias. Não. As hemácias são os glóbulos vermelhos do sangue. Se você diminui, e é as hemácias que dão esse pigmento vermelho do sangue, que é chamado de hemoglobina, né? Eu tenho hemoglobina nos dois lados do equilíbrio, mas não é a quantidade de hemoglobina que vai alterar o meu equilíbrio nesse caso. A situação que ele colocou é quando você vai numa altitude elevada. Qual que é o fator determinante quando você vai para uma altitude elevada? Diminuição da quantidade de oxigênio, ou seja, diminuição da pressão ali, não só do oxigênio, mas do ar atmosférico. Mas ele especificou queda na pressão parcial do oxigênio, tá verdadeiro. Se ele falasse em termos gerais, queda da pressão parcial do ar ou queda da pressão do ar atmosférico, também seria correta. Mas ele especificou que a queda da pressão parcial do oxigênio, ok?